Nós vamos ler um trecho hoje dessa carta de Paulo. Quem está com calor aqui, irmão? Suando? Amém. Quem já se enfiou em buracos e ficou lá amarradão, suando, buracos que não prestavam? Quem está daqueles lugares lá, meu irmão, que você, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E você estava lá amarradão, dançando e pingando. Então, isso aqui não é nada, irmão. Isso aqui não é nada. Entendeu? Então, em nome de Jesus, irmão, chega, não é que esse negócio de, está com problema, não está dando vazão. Fazer o quê? Não deixa que isso roube a sua atenção. Entendeu? Em nome de Jesus, a nossa atenção. Primeira carta que Paulo escreveu. Hoje é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. A ceia do Senhor foi o dia que Cristo, na última refeição que ele antes de morrer, a última noite que ele estava com seus discípulos, antes de iniciar o seu sofrimento, Cristo, durante a refeição, toma o pão que eles estavam comendo, irmãos, era uma refeição. Cristo toma o pão e fala: esse é o meu corpo que está sendo entregue em favor de vocês. Comam. Ele reparte o pão e dá para o povo comer, para os discípulos. Da mesma forma, ele pega o vinho que eles estavam comendo, pão e vinho era comida normal naquela época. Ele falou: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Toda vez que vocês lembrarem, comerem, estiverem em comunhão, lembrem-se que a minha vida foi entregue em favor de vocês. Lembre-se que Jesus sabia tudo que ia acontecer com ele desde o início. Sabia de tudo, de todo o sofrimento. A Bíblia fala que Jesus é Deus, que ele decidiu antes da criação do mundo, irmão. Antes do mundo ser criado, Cristo já tinha decidido a morrer na cruz do Calvário para reconciliar eu e você com o Pai. E a ceia, hoje o momento de ceia, é um momento memorial, físico, mas que fala de uma obra que foi feita no nosso coração. Fala de uma obra que não foi feita baseado em mérito humano. Fala de uma obra que não foi feita baseado naquilo que a gente faz de bom. Fala de uma obra que foi feita que nenhum homem conseguiria fazer nessa terra. O único perfeito, o único que andou aqui e não errou, o único que foi tentado em tudo. Imagina aí, meu irmão, você que é homem, eu que sou homem, todo tipo de tentação que você passa aí, que eu passo na minha mente. Jesus foi tentado em tudo, porém, ele não pecou. Ele era o próprio Deus na terra. Só Deus na terra poderia morrer e quitar a dívida que a humanidade tinha com Deus. Hoje nós celebramos aqui, porque nós, em Adão e Eva, decidimos viver independente de Deus. Nós decidimos não tomar conselho com Deus nas nossas mais básicas decisões do dia a dia. Nós decidimos escolher o que é bom e o que é mal a partir de nós mesmos. Esse foi o pecado original. A gente tirou Deus e falou: agora o Deus da minha vida sou eu. Agora quem manda na minha vida sou eu. Desse momento em diante, todo o mal que você pode ver na terra foi causado a partir dessa nossa decisão. Tudo de ruim que você vê na terra hoje foi causado porque um homem, nós como humanidade, decidimos viver uma vida independente. Hoje é muito falado aí que quanto mais você for independente, melhor. Quanto mais você não precisar de ninguém, melhor. Quanto mais você e eu sermos donos do nosso nariz, melhor. Isso é contra o princípio bíblico de dependência de Deus em todos os sentidos. Então, Cristo, por causa dessa nossa dívida, é importante que a gente entenda, se você crê que o homem, você e eu, estamos em rebelião com Deus, porque vivemos sendo nós mesmos o nosso próprio Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus é o nosso ventre, a nossa vontade. Tiramos Deus do centro da nossa vida. E Cristo precisou descer para quitar essa dívida, para morrer e sofrer. Toda vez que você e eu olharmos para a cruz, quem deveria estar lá era eu. Quem deveria sofrer
o castigo que Cristo sofreu fui eu. Por quê? Deus não me criou para ser independente. Toda vez que você e eu vivemos de forma independente, sem consultar o Senhor em oração, sem buscar um relacionamento profundo, irmão, não superficial, profundo, íntimo com Deus, a gente está ofendendo e magoando a Deus. Porque Deus não criou o homem para ser independente. Deus criou o homem para ser como Jesus. Lê o Evangelho, Jesus falava, eu não digo nada por mim, eu só falo aquilo que o meu Pai me manda falar. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Jesus era o único que pisou nessa terra que poderia fazer a sua vontade, porque ele era Deus. Ele era o único que não poderia, que tinha como não prestar satisfação da vida para ninguém. Mas ele falou, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim aqui para cumprir um propósito daquele que me enviou. Esse tipo de relacionamento que Cristo tinha com o Pai é o tipo de relacionamento que Deus quer de mim e de você. Nesse lugar, nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Nesse lugar, não vai ter pastor que manipule as nossas emoções. Nesse lugar, não vai ter templo da gente ser enganado, de achar que um templo físico é a presença de Deus. Nesse lugar que eu e você entrarmos, nós encontraremos um lugar de liberdade. Encontraremos um lugar de salvação. A fé que nos salva não é aquela fé lá do futuro que vai nos salvar do inferno. A fé que nos salva é hoje. É a fé de viver uma vida independente de Deus. E a Bíblia fala, creia você ou eu ou não creia. Aqueles que viverem da forma que quiserem, está escrito, o final é a destruição. Aqueles que viverem nessa terra aqui, escolhendo fazer a própria vontade e não colocando Deus em primeiro lugar, o final é a destruição. Por quê? Deus não criou o homem para fazer a sua própria vontade. E ele, como criador do homem, ele tem total autonomia para fazer o que ele quiser com a sua criação. Então, meu irmão, eu falo isso para mim, a forma que Jesus vivia com Deus é a forma que eu e você precisamos viver. Cristo, Jesus, ele não se referia a Deus, Cristo se referia a um Pai. O relacionamento nosso com Deus não é de divindade e crente, é relacionamento de pai para filho. Então hoje a gente celebra aqui, a gente celebra a reconciliação da humanidade com Deus. Um ato que só o próprio Deus poderia fazer. Só o próprio Deus poderia cumprir e castigar em si mesmo. Esse é o Evangelho, meu irmão. O Evangelho não é religião, o Evangelho é a história de amor de um Deus que castigou a si mesmo por amor de mim e de você. Esse é o Evangelho. Que despencou toda a sua ira por causa da rebelião do homem. Imagina quanta maldade, irmão. Imagina só você ligar o noticiário, a gente vê quanta maldade é feita no mundo. Cristo decidiu castigar em si mesmo para que eu e você tivéssemos de volta um relacionamento com o Pai. Nós estamos aqui celebrando isso hoje. Vamos ler aqui. Eu vou pular um monte de coisa aqui, que senão não vai dar tempo. Filipenses 3:1. Paulo escreve o seguinte: finalmente, meus irmãos, isso é uma carta, gente, uma carta. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Para mim não é cansativo. Para mim e para vocês é uma segurança. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, ou então os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida,
pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu, era uma seita que seguia rigorosamente as leis de Deus. Uma seita que colocava até o que Deus não pediu. Eles colocavam mais mandamentos por tamanhos zelos que ele tinha em cumprir a vontade de Deus. Então ele fala, quanto ao zelo, eu era fariseu. E agora ele fala, no 6, quanto ao zelo, no versículo 6, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Essa lei aqui são o antigo mandamento, gente, o Antigo Testamento. É a Bíblia, é a lei dos judeus, é a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Quanto à lei, eu era irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Senhor com S maiúsculo. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero, olha o que ele fala, irmão, eu considero tudo que eu era, toda a minha vida religiosa perfeita, irrepreensível, eu considero como esterco, fezes, irmão. A palavra aqui é relacionada a lixo, fezes. Paulo falando, eu considero toda a minha vida de obediência como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, essa carta foi escrita na prisão. Essa carta foi escrita por um homem que estava preso. Essa foi a primeira prisão que Paulo sofreu. Ele já tinha sido chicoteado por causa da pregação do Evangelho. Já tinha sido, se eu não me engano, quase morto, apedrejado. E nesse momento, esse homem que escreveu essas palavras estava preso. Uma coisa rapidinho que eu esqueci, o Márcio pediu para avisar. Segunda, quarta e sexta está começando um projeto social de funcional em frente à Figueiredo Magalhães, 1 quilo de alimento. Então, desculpa, gente. Então, ele pediu avisar aqui, faz parte. Ele estava preso, irmão. Paulo não estava solto. Paulo não escreveu essas palavras na cobertura que ele tinha comprado. Paulo não escreveu essas palavras com uma vida sem sofrimento. Paulo escreveu essas palavras preso com corrente, com um guarda do lado dele, olhando ele o tempo inteiro. E essa carta, a gente vai ler alguns trechos dela, é conhecida como a Carta da Alegria. Se você lembrar, você que ouviu certas expressões que estão nessa carta aqui, essa carta foi conhecida como uma carta de encorajamento. Um homem encarcerado escreveu uma carta há exatamente 1959 anos atrás. No ano 61, mais ou menos, que essa carta foi escrita depois de Cristo. 1959 anos atrás. E essa carta, desde então, tem encorajado, essa carta tem gerado fé no coração de centenas de milhares de discípulos de Jesus. Um homem que escreveu na cadeia. Abre por gentileza. Olha quais são as características dessa carta. Um viver cristão vigoroso. Quem é que espera, dentro da cadeia, alguém escrever algo de encorajamento? Se me botar na cadeia e me der um papel, eu vou reclamar, meu irmão. Se eu for preso e me falar, agora você vai escrever, eu vou reclamar. Eu não vou usar minha boca para abençoar. Ou vou pedir.
Essa carta, as características um viver cristão vigoroso. É uma carta que fala de humildade. É uma carta que fala de prosseguir para o alvo. É uma carta que fala de falta de ansiedade. Quem aqui sofre com ansiedade, além de mim aqui dentro? É uma carta que estimula a mim e a você a confiar em Deus. É uma carta que nos capacita, que nos traz verdades que a gente pode fazer qualquer coisa. Isso para mim soa como uma grande incoerência. Um homem dentro de uma cadeia escrever uma carta assim. O que levou ele, meu irmão, a fazer isso? A fé que esse homem tinha. A fé que ele herdou de Jesus Cristo. A fé que o encontro pessoal de Cristo gerou no coração dele. Lê comigo, isso aqui a gente vai ler muito rápido. Versículo 2, capítulo 2, 5 a 11. Não, pula, 3:13, senão não vai dar tempo. 3:13. Olha a carta que ele escreveu na prisão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim. Um homem dentro da prisão escrevendo uma carta que ele não fica preso a amarguras de ontem. Um homem que não era amargurado. Paulo estava preso fisicamente, mas ninguém naquela prisão era tão livre quanto Paulo. Ninguém naquela prisão tinha algo dentro dele tão forte, tão livre quanto Paulo experimentava. 4:6. Olha o que ele escreveu. Não andeis, isso aqui eu repito para mim, meu irmão. Isso aqui eu repito para mim de manhã, às vezes, chorando, porque eu acordo preocupado com dinheiro, irmão. Eu repito essa palavra aqui para mim, Senhor, eu não ando ansioso por coisa alguma. Antes eu coloco, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Senhor, eu estou aqui colocando diante do Senhor, segundo a tua palavra que o Senhor deu através de Paulo. Eu estou com essa conta para pagar, esse mês está apertado. Senhor, eu não vou andar ansioso com ações de graça, ou seja, com ações de gratidão. Vai, olha aí que ele fala depois no 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Honestamente, não levanta a mão se não for verdade. Por favor, quem aqui, em um momento de ansiedade, de crise na família, um momento de dor que você passou, essa palavra foi para você como um porto seguro? Só se foi, se não foi, não tem problema. Meu irmão, é por isso que eu falei, são centenas de milhares de pessoas, desde 1959 anos atrás, que se apoiaram nessa palavra. 4:13. Olha o que ele falando, encarcerado. Isso aqui é conhecido, meu irmão, de todo mundo, não é só dos crentes, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde ele estava? Na cadeia. Preso. E antes ele fala assim, olha o que ele fala antes. Eu já estive bem financeiramente. Eu já estive quebrado. E aí eu vou parafrasear, mas como ele é um cara que ele sofreu muito, eu já tive saúde, eu já tive doença, inclusive ele tinha uma doença muito grave. A Bíblia fala que Paulo ele tinha uma doença muito grave, a Bíblia não fala o que é, mas que por 3 vezes ele clamou a Deus para que Deus curasse ele. Sabe o que Deus respondeu para ele? Vou te curar, meu filho. Não, Deus não respondeu isso. Deus falou assim, a minha graça basta você. Porque o meu poder, Deus falou para ele, se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Não é quando você está bem que você vai ser um porto seguro, é quando o meu poder ele vai se aperfeiçoar quando você está fraco. Esse era o cara que escreveu essa carta. Ele pediu 3 vezes, meu irmão, depois ele entendeu. E quando ele entendeu e ele entregou sua vida para Deus, ele foi o apóstolo Paulo. Só isso que eu falo para você. Foi o cara que, você está aqui, hoje eu estou aqui, é por causa de Paulo. Foi Paulo que chegou e falou assim, eu entendo. E todos eles estavam em Jerusalém. Paulo falou assim, não,
a mensagem do Evangelho não é só para cá, não. A mensagem de Cristo Jesus não é só para aqui, não. A gente não vai cometer o mesmo erro que Israel cometeu, que achando que ele tinha uma grande responsabilidade para com as nações de Israel, mas ele se achou vantagem em ser o povo de Deus. Israel achou vantagem em ser povo de Deus. E ele falou, não, a gente não vai ser. Essa mensagem é para o mundo todo. A esperança do Evangelho, a mensagem de reconciliação do homem com Deus em Cristo Jesus na cruz, não é só para os judeus, é para todo mundo. O que ele fez? Viajou. Botou o pé na estrada, meu irmão. Botou o pé na estrada, levou o Evangelho para a Europa. E hoje, saiu dali do Oriente Médio e foi para... Hoje você e eu estamos aqui por causa de Paulo, porque um homem na cadeia, com uma doença grave, muitas vezes apedrejado, tinha uma fé forte no Senhor. Vou pular aqui, irmãos. É uma fé viva, é uma fé eficaz. Não confunda com o conceito de fé não é do sistema. Não confunda com o conceito de fé genérico, popular. Não é essa. Não confunda com o conceito de fé que a gente acorda hoje bem porque está tudo bem, acontece um problema e a gente abre a nossa boca para reclamar. Não é isso, irmãos. Não é essa fé que Paulo tinha. É uma fé que era viva e eficaz. A Bíblia fala em 1 Pedro, na carta que Pedro escreveu, olha o que Pedro fala da fé que eles herdaram de Jesus Cristo. A fé que o encontro com Jesus Cristo gerou neles. A qual exultais, Pedro falando, ainda que agora vocês passem por um pouco de tempo, sendo necessário que estejam contristados por várias provações. Todo mundo estava no perrengue, meu irmão. Todo mundo estava no perrengue, todo mundo passando por problema, doença. Pedro, calma. Outro apóstolo, Pedro, calma. É necessário que vocês passem para que a prova da vossa fé, olha o que ele fala da fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo. A prova da fé mais preciosa do que o ouro. Ouro vale mais do que dinheiro. Ouro vale mais acho que vale mais do que dólar, se eu não me engano. A fé que Cristo dá àqueles que se relacionam com Ele tem mais valor do que dinheiro, irmão. Tem mais valor do que... Então, o que eu preciso, o que você precisa, não é de conta com dinheiro. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho, se você não crê, tudo bem. É respeito, a gente respeita. Mas se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, e morreu no seu lugar, que era você que deveria estar naquela cruz, sofrendo por causa dos pecados da humanidade. Engraçado que a gente fala assim, isso é uma coisa popular. E conversando com uma pessoa outro dia, eu fui fazer um teste, assim, mas não querendo, foi só para eu saber. Falei, caramba, olha que estava rolando uma notícia ruim lá. Aí eu falei assim, irmão, a gente é ruim mesmo. A gente é ruim mesmo. A pessoa falou assim, não, eu não. Eu sou bom. Eu não sou igual esse cara que fez isso aí. Vou falar uma coisa para você. Ouvir isso de uma pessoa que não conhece Cristo, tudo bem. Tudo bem. Porque essa pessoa que não conhece Cristo, a Bíblia fala que ela está perdida. Mas a gente, muitas vezes, conhecendo Cristo, faz da mesma forma. Por que eu falei isso, meu Deus do céu? Está vendo? Eu estou fugindo, eu fui querer fugir, deixa para lá. Ou seja, a gente olha para o outro, só que não. Eu já nem sei porque eu falei isso, misericórdia. Vamos lá, deixa isso para lá. Então a nossa fé é mais preciosa do que ouro. Meu irmão, a questão de leitura e meditação não é só uma leitura, é uma leitura de reflexão. É uma leitura de humilhação. Quando a gente lê a Bíblia, é uma questão de humilhação. É uma questão de você estar falando assim para Deus, você que crê. Eu preciso aprender a viver. Eu preciso aprender a viver. Até agora, eu só fiz besteira, porque eu tomei as decisões por mim mesmo. Eu decidi o que é certo e o que é errado por mim mesmo. Senhor, me ensina a viver, cara.
Me ensina a viver. Essa é a leitura que Deus espera de mim e de você. É pegar o que você sabe e jogar fora e aprender com Cristo como se vive a verdadeira vida. É uma leitura de reflexão, irmãos. Quando você pega e começa a ler os evangelhos e você vê como Jesus age e você vê as coisas que ele fala, você começa a botar na balança. Caramba, mas eu acho isso, mas Cristo... Eu estou lendo um livro que ele fala assim, olha só, você precisa... Se você é discípulo, você precisa saber em todas as áreas da sua vida o que Cristo pensa. Eu estou lendo um livro sobre dinheiro e vida cristã. Ele começa o livro falando isso. Você precisa saber o que Cristo pensa sobre dinheiro. Onde é que está isso? Está na Bíblia, irmão. Ele dá o exemplo lá, não vou dar o exemplo aqui para a gente não perder o rumo. Mas está lá, Jesus tratou o dinheiro de uma forma. Como é que eu vou tratar? Você vai tratar ele como seu Senhor. Obrigado, minha irmã. Você vai tratar o dinheiro como aquilo que é fonte da sua alegria, que é o que vai resolver o teu problema, ou você vai colocar e depositar a sua fé em Cristo? Então a gente precisa saber o que Cristo pensa. Só na palavra, nesse tipo de leitura. Então ele começa, ele fala assim, vou ler alguns trechos rápidos do que a gente leu. Ele fala no versículo 1, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Finalmente, irmãos, Filipenses 3:1, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Se a vida cristã se o teu relacionamento com Deus não está produzindo no teu coração alegria, que não significa não estar passando por problemas, se ele não está gerando, se orar não está te fazendo feliz, para. Se orar para você e para mim é um peso, porque as disciplinas cristãs e qualquer disciplina na vida, elas são um meio e elas não são um fim. Se a gente colocar a disciplina como um fim, ou seja, eu preciso orar, a gente vai ser enrijecido. A gente não vai ter alegria de viver. Obrigado, minha irmã. A gente não vai ter alegria de viver. A disciplina é o meio pela qual vamos gozar a alegria que Cristo tem para nós. Por isso a gente precisa de disciplina. Sabe por quê, irmão? O nosso corpo, eu e você, temos uma predisposição para o mal. Se eu falar assim para você, olha só, vou falar uma coisa para você, isso é verdade. Se Deus falasse assim para você, para mim, em nome de Jesus, mas essa é a minha guerra. Se Deus falasse assim, Saulo, você tem um dia para fazer o que você quer. Vai um dia, faz o que você quer. Meu irmão, em um dia eu destruo tudo aquilo que ele fez na minha vida com a minha esposa. Em um dia eu consigo destruir tudo aquilo que Cristo tem construído desde que eu entreguei minha vida para Ele. Em um dia, irmão, eu consigo destruir tudo. Por quê? O nosso corpo tem uma predisposição para fazer o mal. A gente não gosta de ler, que é uma das maiores fontes, se você quer se desenvolver na vida, se você quer mudar os seus comportamentos, se você quer ter sucesso em áreas na sua vida, se você procurar só fazer coisas, você vai cansar. Agora, se você procurar mudar os teus pensamentos, se você procurar no teu raciocínio, começar a procurar pensar de uma nova forma, e a leitura é excelente para isso, você vai construir uma nova estrutura. Vai demorar. Demora às vezes, porque para mim está demorando. Mas quando as coisas começarem a acontecer, você não vai estragar com a sua própria mão. Por quê? Você optou por mudar a tua cabeça. Você optou em, na raiz, mudar o teu pensamento. Por que você não está bem financeiramente? É culpa de não sei quem. Meu irmão, em nome de Jesus, não. É culpa do governo, porque ele fez isso comigo. Para com isso. Se Deus te deu um cérebro com uma capacidade de enxergar. Quando você começa a ler, a palavra de Deus é assim, é a fonte de tudo. Se não fosse a palavra de Deus, a Bíblia e as palavras de Jesus, eu não estava aqui hoje. Eu não sei se eu estaria morto, mas eu estaria muito mal. Eu estaria muito mal nas drogas, porque é onde eu estava. Eu estaria muito mal sem casamento. Eu estaria, meu irmão, no fundo do poço. Embora eu já estava quando Deus me resgatou. Mas se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. E é tudo por causa dele, como a gente cantou aqui. Mas quando você se compromete a mudar os teus pensamentos, a leitura vai começar a te inserir novas ideias.
e aquilo daqui a pouco se transforma em um pensamento. E esse pensamento se torna um hábito, e esse hábito se torna... E aí você... lembrei. E aí você começa a enxergar oportunidades que você não enxergava antes. Sabe de uma coisa? O coaching diz que você tem capacidade de criar. É mentira. Eu gosto de coaching. Eu utilizo coaching no meu dia a dia para disciplina. Mas eu descobri um princípio enganoso ali. Através de uma exortação que eu recebi de uma pessoa. O coaching ensina que você tem capacidade, a sua mente tem capacidade de criar. E eu acreditei nisso. Porque começou a acontecer coisas na minha vida a partir do momento que eu comecei a ler. Até o momento que um abençoado homem de Deus católico falou para mim, cara, você está pensando errado. Esse é um fundamento humanista, voltado, centrado no homem. A mente não, o único que tem poder de criar é Deus. Você apenas está enxergando oportunidades que você não enxergava antes. As oportunidades sempre estiveram. Meu irmão, se você começar a mudar, você vai enxergar oportunidade em tudo quanto é canto. De você melhorar. Aí você vai esbarrar no próximo, que é onde eu estou. Que você vai ver que você é um cara sem foco. Que você é um cara indisciplinado. Que você não quer porque você não se esforça. Aí você começa a trabalhar o teu caráter. Aí você começa a trabalhar a tua perseverança, o teu propósito. Aí você vai começando... Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você e para mim. E aqui eu paro esse assunto de coach. Se hoje você receber um salário de 15 mil dessa forma, você vai se afundar em dívida. Se eu receber um salário hoje, eu vou me afundar em dívida. Eu vou ser capaz de transformar bênção em maldição. Por quê? Falta de sabedoria, lidar com o dinheiro. Falta de organização, falta de planilha, enfim. Trata, meu irmão, trata no nome de Jesus a tua cabeça. Vai na raiz, nos pensamentos. A Bíblia fala isso. Vai nos pensamentos que você vai colher mais cedo ou mais tarde. Então, a alegria do Senhor. Primeira coisa que ele fala, alegria. A vida do cristão é alegre. A vida do cristão não é uma vida amargurada. A vida do cristão não é uma vida, embora tenha problemas, não é uma vida de derrota. De que sai palavras de derrota, é uma vida alegre. E onde que ele fala? Alegrem-se no Senhor. O problema é que a gente busca alegria em outras coisas. O problema é que a gente busca se alegrar com outras coisas e não no Senhor. E ele é enfático. Alegrem-se no Senhor. Neemias 8:10, não precisa abrir, fala assim. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. É a nossa força, em Neemias 8:10. Então, alegria é um fruto de fé. Se você não está alegre, se você tem sentido, você precisa parar, meu irmão. Você precisa pedir ajuda. Eu estou aqui, a gente está aqui para que você encontre com a alegria que ele falou. Madre Teresa de Calcutá, olha o que ela fala de alegria, vou ler muito rápido. Olha o que essa mulher fala sobre a alegria. Eu não vou poder ler tudo. Eu estou espantado com o livro dessa mulher, irmãos. Olha o que ela fala. Que falam dela. A gravidade do compromisso que ela tinha não a abateu, nem lhe tirou a alegria. Ela fez um compromisso com Deus de não negar nada que ele pedisse. Ela fez um compromisso com Jesus de não negar nada. Ela se entregou completamente. Ela falou, eu não quero negar nas mínimas decisões o que Cristo me pede. E aí falaram assim, a gravidade não lhe tirou a alegria. Pelo contrário, ela era muito divertida. Ela não era só alegre com ela mesma, ela divertia os outros. Em determinado trecho do livro dela, ela fala assim, todo domingo eu ia para a favela lá de Calcutá, onde ela estava. Todo domingo eu ia para lá. Eu não tinha R$1, eu não tinha dinheiro para dar com aquele povo, mas eu tinha alegria. Eu ia levar alegria. Você já se vê indo para uma comunidade sem mantimento? Eu não me vejo. Eu já penso que eu tenho que levar, quando a gente vai, eu penso que a gente tem que chegar com bastante coisa para suprir. E às vezes a gente acha que, isso aqui é muito doido, que se a gente suprir, aquilo já vai causar uma calma na gente, tipo assim, fiz a minha parte. Não. Você tem dentro de você algo que algo que um mantimento não consegue dar. Que um saco de arroz não dá, que é a alegria, que é a esperança. Olha o que ela falou, a alegria de Madre Teresa não era apenas uma questão de temperamento, era um fruto da bem-aventurança da submissão. O que ele está falando? Quando ela decidiu se entregar completamente para Deus, ela experimentou. Aí olha o que ela fala. Quando eu vejo uma pessoa triste,
Madre Teresa costumava dizer: sempre penso que essa pessoa está recusando alguma coisa para Jesus. Quando eu vejo uma pessoa triste, Madre Teresa pensa: cara, essa pessoa está recusando alguma coisa para Jesus. Olha o que ela pensava, era em dar a Jesus tudo o que ele pedisse, que ela encontrava a sua mais profunda e duradoura alegria. É isso que Paulo está falando, meu irmão. É isso que Paulo está falando. Madre Teresa experimentou algo que Paulo experimentava. Paulo se entregou completamente e vivia uma alegria que nada roubava. Ele vivia uma fé que, a ponto de estar preso, encorajava outros. Uma coisa que não tem lógica. O que é pregado hoje em dia? Infelizmente, Paulo falou assim: cuidado com os cães, a gente leu. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos obreiros. Já. E aí ele continua falando assim, só para a gente seguir. Alegrem-se no Senhor. Aí ele fala: repetir as mesmas coisas, para mim não é cansativo. Ele estava falando para os amigos dele, que ele estava escrevendo a carta. Significa que tudo que a gente leu, ele escreveu mais de uma vez para aquele povo. Ele falou: escrever as mesmas coisas para mim, de novo, não é cansativo para mim. Por que ele falou isso, irmão? Porque esse princípio que nós lemos aqui, que a gente vai terminar e vai entender, tem que ser, a gente não pode ler isso de uma vez só. A gente não pode passar o olho, a gente tem que voltar várias vezes. Por quê? Olha o que ele fala depois. Para mim não é cansativo, e para vocês vai dar esperança, segurança. Lá no 2, 3, 1, 2. Olha o que ele fala, Paulo falando. Filipenses 3, 1, 2. Eu vou ler aqui. Quanto ao mais, irmãos, alegre, não me é penoso a mim escrevermos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Por que não está faltando segurança? Por que está faltando segurança em mim e você? Por que está faltando em mim e você segurança? Falta de fé. Por que a gente está se abalando no meio de uma tentação, no meio de uma provação? Porque a gente não revê os ensinos. Porque a gente não volta para aqueles ensinos e pensa sobre eles e pede em oração. Enquanto você estiver lendo a Bíblia, meu irmão, pare alguns segundos. Primeiro, leia com calma as palavras de Jesus. Segundo, pare por alguns segundos, exerça fé. A fé é quando você crê que tem alguém em cima de você que é maior que você. A fé é quando você crê que não é sobre você, é sobre alguém que é maior que você e que está disponível àqueles que buscam. Olha o que a Bíblia fala de fé. A fé, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque aquele que chega diante de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele existe. E 2, Ele não apenas existe. Ele não apenas fala assim: só me dá saúde, o resto eu vou me virar. O resto eu corro atrás. Não é essa vida que Deus tem para mim e para você. Só me dá saúde, que o resto eu vou correr atrás. Não, meu irmão. A Bíblia fala, tem que crer que Ele existe. E 2, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Isso está preso ao pastor, meu irmão? Isso está preso para mim, que sou pastor auxiliar aqui? Isso está preso a sacerdote? A Bíblia trata, o Evangelho trata com diferença a ovelha e o pastor? Fala, não, isso aqui é para o pastor e isso aqui é para a ovelha. O pastor desfruta do melhor e a ovelha fica lá embaixo. É assim que a Bíblia trata, irmão? A Bíblia chama todo mundo de santo. Vocês são os santos. Está todo mundo no mesmo patamar. Então é isso. Aquele que crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então quando você está lendo a Bíblia, exerça fé, meu irmão, disciplina. Mas eu não creio. Tente, lute. Jesus fala que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, recebe. Então, a gente aqui desiste de pedir, de bater. Quando você lê a Bíblia, não vai ser na quarta vez. Pelo menos comigo foi assim. Não vai ser na quarta vez na semana. Por vezes alguém sim, mas comigo não é assim. Não foi na quarta vez que eu li na semana que me deu vontade de continuar lendo, que mudou minha vida. Mas Deus me convenceu a continuar tentando. Deus me convenceu a continuar batendo.
Hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu já tenho que conseguir. Eu que era um cara que nem lia 3 frases de um artigo. Não lia 3 frases de uma página de um jornal. Deus, por sua graça e misericórdia, eu consegui criar o hábito de leitura. Que isso? Isso é milagre, irmão. Isso é milagre. Então por que você não vai ser assim? Vai ser sim. Então repetir as mesmas coisas traz segurança. Esse é o ensino que liberta. Esse é o ensino que salva. Meu Deus, já vamos terminar. Quer dizer, eu acho. Pô, gente, na boa, a gente fica... Vou falar uma parada aqui, na moral. A gente fica às vezes, cara, 3 horas. Quando eu vejo, é 3 horas que eu perdi no Instagram, cara. Às vezes é 2 horas que eu perdi zapeando no Instagram, meu irmão. Às vezes eu fico sentado lá, quando eu vejo, eu perdi 2 horas vendo Friends. Vendo seriado do Netflix, cara. Vendo coisas que causam prazer momentâneo. Vendo coisas que é bom, claro que é bom, mas tem que ser feito por medida. O que a gente de fato tem que gozar, que eu digo de se aproveitar, a gente não quer. Então, às vezes, a gente ouve uma palavra de 40 minutos e já quer levantar para ir embora. Por quê? A gente gosta daquilo que é prazer momentâneo. A gente é superficial, gente. Se a gente não lutar para ser profundo, a gente vai ser pessoas superficiais. Olha o que ele fala aqui. Falei tudo isso só para dizer que eu vou pregar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, irmão, na moral. Esse calor aí, eu já fiquei zoando aí vários lugares aí, suando, todo doidão, e ficava a noite inteira, pô. Isso aqui é mole, pô. Olha o que Paulo fala. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, os maus obreiros. Cuidado com a falta de circuncisão. Desde aquela época tinha gente que adulterava a palavra de Deus. Desde aquela época tinha gente que pegava a verdade bíblica para benefício próprio. Desde aquela época tinha gente que usava do poder de estar aqui em cima com o microfone na mão para manipular as mentes. Através de culpa, através de formas de manipular a pessoa nela. Então, quando Paulo chegou com o evangelho que liberta, ele foi perseguido, irmão. Quem perseguiu ele? Foram os próprios judeus. Por quê? Paulo quebrou o sistema. Os judeus da época, os que conheciam a Bíblia, usavam para benefício próprio, usavam para manipular as pessoas, usavam para enriquecer. Quando Paulo chegou com uma mensagem de Jesus Cristo que liberta a pessoa do vínculo que ele tem com o outro, que torna o ensino de Jesus Cristo, torna o Saulo não mais precisar de um pastor. Ele fala, você tem acesso direto a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrar pela essa porta, isso aqui Jesus falando, você vai achar pastagem, você vai achar descanso. Então, quando Paulo chegou com essa mensagem de libertação, as pessoas começaram a abandonar a antiga religião judaica. E aí ele começou a ser perseguido. Os maus obreiros. Os maus. Preste atenção. Você e eu só vamos ser firmados nas verdades do Evangelho. A gente só vai ser firme e não vai ser enganado pelo que é falado por aí de mentira se a gente estiver firmado nos princípios de Jesus. Senão a gente vai ser enganado. Então os maus obreiros pregavam a falsa circuncisão. Circuncisão era um ritual no corpo físico que representava algo espiritual. E eles deturparam esse ensino para manipular as pessoas. Então Paulo chamou isso de falsa circuncisão. Pessoas que marcavam o seu corpo eram simplesmente mutiladas, porque eram presas por um engano falso. Aí ele fala, a verdadeira circuncisão, ela é feita no coração. Olha o que ele fala aqui. Vamos passar rapidinho. A falsa circuncisão, 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Isso aqui só foi possível, adorar pelo Espírito, só foi possível por causa do sacrifício de Jesus. Pelo que, aí o que ele fala, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança nenhuma no poder do nosso braço. Olha o que ele continua falando. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Agora ele vai falar dele, irmãos.
Paulo vai falar de como ele era antes de Jesus. Imagina um crente bênção. Imagina um homem de Deus. O que eu imagino? Um cara que ora, um cara que lê a Bíblia, um cara que vai nas comunidades para ajudar quem está precisando, um cara que vê alguém necessitado na rua, vai lá e sabe que precisa ajudar aquela pessoa que dá. Um cara que jejua semanalmente para poder ter seu relacionamento com Deus. Paulo era esse homem. Olha o que ele fala. Ele era esse homem antes de conhecer Jesus. No 4, embora eu mesmo tivesse todas as razões para ter essa confiança, ou seja, de confiar em si mesmo, de confiar naquilo que eu sei fazer, de confiar na minha obra, de confiar porque eu sei o preço que eu pago para ser cristão, eu sei o que meu joelho dobrado em oração, eu sei o preço que eu pago confiando naquilo que faz. Botando a sua confiança na sua oração e não no Redentor. Confiando mais no seu desempenho no que no sacrifício de Jesus. Olha o que ele fala. 5. Circuncidado no 8º dia. Ele começa a dar um relatório de vida. Ele era um judeu puro. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, ou seja, não se misturou contra as nações, da tribo de Benjamim. Benjamim foi a tribo que menos se corrompeu. Verdadeiro hebreu, ou seja, um judeu legítimo. Quanto à lei, quanto ao Antigo Testamento e tudo que o Antigo Testamento mandava, quanto à lei de Deus, eu era fariseu, como a gente falou, ou seja, eu cumpria tudo e mais um pouco. Então Paulo estaria aqui pregando milhões de vezes melhor do que qualquer um de nós. Dominava a lei de Deus, falava, conhecia de trás para frente a Bíblia, conhecia a lei, cada detalhe. Acordava de manhã, orava, era um homem de mente forte. Era um homem que tinha a mentalidade, sabia que poderia conseguir coisas com a sua mente. Era um homem disciplinado, orava, jejuava. É isso que ele está falando. Eu era assim. Eu era assim, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo. O que é o zelo? É aquilo que está no nosso coração, que a gente sabe quando fere o Senhor. Quando a gente sabe que a gente fere o Senhor, se você sente aquela dorzinha quando você peca, aquela dor na consciência, dê glória a Deus por isso. Porque se você pecar e não sentir nada, aí você fica preocupado, irmão. Mas se você pecar e ver aquela consciência, cara, eu fiz besteira diante do meu Deus, Senhor, me perdoa, glória a Deus por isso. O que ele está falando? Quanto a esse zelo, quanto a esse negócio de ver heresia, ele fala assim, opa, isso aí está errado com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é assim. Por quê? O que ele fala? Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. A igreja de Jesus, quando começou, os judeus falaram assim, isso aí está errado. Jesus não é o Messias que a gente estava esperando. Ele é um herege. Assim como já tinham se levantado vários antes de Jesus. Mas ninguém foi como ele. A Bíblia fala, ninguém foi como ele. E aí os judeus falaram, eles são hereges. Eles estão querendo enganar o povo. O que Paulo fez? Por causa do seu zelo pela lei de Deus, que ele tinha um zelo sincero, mas estava morto, estava perdido, ele começou a perseguir a igreja. Já viu um negócio desse, irmão? Alguém que é conhecedor de um Deus misericordioso perseguir outro? Isso combina, irmão? Isso combina alguém que se diz homem de Deus ser arrogante? Alguém que diz que conhece a palavra de Deus e conhece mesmo, que prega, que não pode ser questionado, que já se torna alguém autoritário? Combina com o nosso Deus, irmão? Não combina. Paulo era assim. Por quê? Ele se apoiava naquilo que ele fazia. Ele chegava diante de Deus e falava assim, ó, Senhor, abre aí por gentileza, vou adiantar aqui. Ah, Jesus, está terminando. Não vou falar isso não, mas está terminando mesmo. Quem me conhece sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Abre aí Lucas 18, de 9 a 17. Olha quem era Paulo, irmão. Jesus deu um exemplo, Jesus contou uma história para os fariseus. Jesus agora, tá? Jesus propôs também essa parábola a uns, que confiavam em si mesmos. Beleza? Paulo.
que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Ou seja, o que eu faço me torna alguém bom. O que eu faço me dá direito às bênçãos. E desprezavam os outros. Os cães. Essas pessoas eram aqueles que conheciam a Bíblia, mas que se apoiavam no seu próprio entendimento. Olha o que Jesus falou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que a gente já falou, e o outro publicano. Publicano era considerado alguém de má índole. Um cara do mundão, que vai lá, cara, todo mundo fala, sabe? Um cara de má índole, né? Que não tem nada a ver com Deus, vamos supor assim, né? Os 2 subiram ao templo. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Olha, não era para fora, ele orava consigo mesmo. Ele não estava orando para fora, ele falava para si mesmo. Ó Deus, graças eu te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado. Vai no amor. Jejuo 2 vezes por semana, esse era Paulo. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Vai. Mas o publicano, Jesus falando, irmão, isso aqui são palavras do próprio Deus. São palavras do próprio Deus. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos ao céu. Ele nem entrou no templo. E nem queria levantar os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Jesus propôs. Pensam, ele falou para os fariseus, pensem, 2 homens foram orar. Um teve uma atitude que confiava em si mesmo, que achava que era bom pelo que fazia, e o outro nem conseguia olhar para cima. Deus, sê propício a mim que eu sou pecador. Olha o que Jesus falou. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O publicano ou o fariseu? O publicano. O publicano alcançou o que ele pediu. Por quê? Bateu no peito e falou, sê propício a mim porque eu sou pecador. Ele tinha consciência de que ele não podia fazer nada para poder limpar a barra dele com Deus. Ele precisava da misericórdia de Deus. E não aquele, ou seja, o fariseu. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavras de Deus. Tem um grande homem de Deus que eu gosto, que ele fala o seguinte: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo. Orgulho, arrogância, justiça própria. Faça um teste, eu tenho feito esse teste. Se você quer cobrar Deus porque ainda não recebeu o que você está pedindo, fique esperto. Estou fazendo tudo certo. Por que a minha vida está assim? Vigie o seu coração, irmão. Porque eu tenho vigiado o meu. Vigie o seu coração. Talvez você esteja se apoiando naquilo que você faz de bom e não na misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Deus ele dá a chuva e o sol para justos e injustos. Deus é bom. Até aqueles que fazem o mal, Deus dá o ar para ele respirar. Até aqueles caras que fazem as piores atrocidades, Deus está dando ar para aquele cara. Ele está dando oportunidade para aquele cara se arrepender. Esse é o nosso Deus. Orgulho, arrogância. Olha o que Jesus falou. Uma simples ida ao templo para orar. Uma simples oração. Aqui ele não está falando de salvação de vida eterna, irmão. Ele não está falando de entrar no céu ou não entrar no céu. Isso aqui me chocou. É uma simples oração que Jesus falou. Ele não está falando assim, quando chegar lá no fim dos tempos, e o Deus vai estar lá, e você vai, na hora de botar para dentro, veio o fariseu, Senhor, eu fiz isso. Pô, o momento, né, top, né? O momento de saber se vai para o céu ou para o inferno. Não, é uma simples oração. Uma simples oração. Olha o que importa para Deus, né? Uma simples oração. A fé que nos salva é aquela que nos esvazia. Afinal de contas, gente, a gente não é nada mesmo.
Pedro fala assim, ó, a gente é como a erva do campo, que amanhã nasce, passa um vento, leva e depois morre. Oi? Tá verde, morre. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Imagina você querendo vencer na vida, eu nunca mais esqueço, o Sérgio falou, imagina você orando e Deus assim, ó, com a mão no teu peito, assim, ó, e você chorando, orando, jejuando, e Deus assim, ó, com a mão no teu peito, não vai passar. Porque eu sou Deus, ninguém passa por aqui. Na verdade, nem com a mão, com um dedinho. Por quê? Ele resiste ao soberbo. Como é que você tem tratado as pessoas? Como é que você tem tratado as pessoas mais simples do teu dia a dia? Como eu tenho tratado as pessoas mais simples do meu dia a dia? Será que tem saído da minha boca palavras de maldição contra outra pessoa? Você sabia que quem ofende, a Bíblia fala que quando eu ofendo o meu próximo, eu ofendo a Deus? Tiago fala assim, não sei se é Tiago, vocês que usam a sua boca para bem dizer a Deus e depois para amaldiçoar o homem que foi feito segundo a imagem de Deus. Como é que você tem usado a sua boca? Você tem usado a sua boca para amaldiçoar, para falar mal, para condenar pessoas? Esses detalhes que a gente precisa ficar atento, irmão. Como a gente trata o nosso próximo. É a forma como a gente vai tratar a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu vi num comentário, graça, eu não peguei aqui, graça é força de vida. Graça é aquilo que Deus dá que sustenta a nossa vida. Graça é aquilo que nos dá força de Deus, divina. É a graça de Deus. Então Deus dá a força dele para quem é humilde. Sejamos humildes. Quando nos esvaziamos, Deus nos enche. A justiça própria que vem da lei. E aqui ele finaliza, eu quero terminar falando só uma coisa. Paulo era essa pessoa no início da conversão. Arrogante, soberbo, tratava mal os outros, se achava melhor que os outros. E ele não mudou assim, ó. Quando ele caiu do cavalo lá, que Jesus se apresentou para ele, não foi assim, ó. Não. Para ele escrever isso aqui que ele escreveu aqui, ó, só para a gente terminar. Mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo que ele falou aqui, tudo que de bom que ele fazia, para ele era lucro. Ele poderia chegar diante de Deus achando que aquilo ia dar alguma coisa de lucro para ele. Tudo que eu considerava lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Para ele chegar nesse entendimento, aí ele fala, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Meu irmão, ser encontrado nele, esse tipo de expressão aqui, meu irmão, é poesia. É a expressão daquele cara que foi marcado por amor. É a expressão de uma pessoa, imagina uma pessoa, um poeta apaixonado. Isso aqui não tem tradução, meu irmão. Ser encontrado nele, o que é isso aqui, meu irmão? Como é que você explica isso? Isso aqui é uma linguagem de alguém que foi envolvido por amor e está, meu irmão, escrevendo o seu coração que foi marcado. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé. Essa fé em Cristo. A fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Termino dizendo, ele não mudou de um dia para a noite. Para ele chegar nessas palavras aqui, ele destratou muita gente, mesmo depois de crente. Está até relatado na Bíblia. Embora ele fosse um cara, ele se entregou completamente, mas ele passou por um processo com Deus. Deus precisou humilhar ele, porque ele se achava muito.
Deus precisou humilhar ele. E ele aceitou a humilhação. Até o ponto de falar, cara, eu não sou nada mesmo. É um processo. Nós estamos no processo, irmão. A gente está no processo. Se você não está, se você... Cara, você está perdendo, na boa. Está perdendo. Eu tenho refletido sobre isso, meu irmão. Não tem mulher, não tem a mulher mais linda, não tem, meu irmão. Não tem uma vida de sexo ativo aí, com dinheiro no bolso, pegando quem eu quero. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem casa, não tem, meu irmão, viagem para os Estados Unidos, que eu ainda fico me iludindo com esses negócios, de quando eu viajar eu vou ser feliz. Não tem viagem para a Europa, não tem cruzeiro, não tem viagem, meu irmão, de rodar o mundo, não tem ganhar na loteria, que seja mais precioso do que a fé em Cristo, brother, que vale mais do que o ouro. E se você e eu nos entregarmos como Paulo e como Madre Teresa e como tantos outros que se entregarmos, a gente vai experimentar uma fé que vai sustentar a gente em todos os momentos. Vamos orar e vamos cear. Amém?